tudo bom? Hoje eu trago para vocês o resumo da história de Jó. Creio que muita gente aí conhece essa história, tem muitos que nomeiam Jó como um homem paciente e tal. Mas no meu ponto de vista, galera, eu acho Jó assim um cara assim que, nossa, ele foi um exemplo de que é possível ser fiel a Deus em todos os momentos da vida, tipo felicidade, tristeza, doença, saúde, riqueza, pobreza. Nossa, se você não conhece a história de Jó, continue assistindo esse vídeo porque eu trago para vocês o resumo dessa história e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Bom, galera, se você tem aí uma Bíblia na sua casa, você vai abrir ela no livro de Jó. No livro de Jó conta somente a história dele, eu tenho certeza que você irá gostar. Eu irei nesse vídeo resumir, certo? Mas quando você tiver um tempinho, leia aí do início ao fim, tá bom? Então vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Além desse pequeno trecho aqui da história de Jó, já dá para ter uma ideia aí de que esse homem ele foi um homem muito abençoado. Ele viveu uma promessa que se encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Depois você vai lá em Deuteronômio, capítulo 28 e leia a promessa, tá bom? E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque diziam Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Então aqui dá para entender que assim, sempre que acontecia a festa na casa dos filhos de Jó, Jó ele tipo tirava ali um momento dele, dia de madrugada, oferecia um holocausto a Deus. Às vezes os filhos dele nem pecavam assim no pensamento. Tô falando assim um ponto de vista meu, gente. Às vezes, durante a festa, nem acontecia deles pecarem e tal, mas Jó, sempre que tinha ali a festa, né, ele pegava, subia ao monte e oferecia holocausto a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia da vida dos seus filhos, né, porque se porventura alguém pecasse ou falasse mal de Deus, né, através daquele sacrifício de Jó, Deus teria misericórdia para com os filhos dele. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Bom, galera, aqui eu quero convidar você a utilizar a sua imaginação. Imagine comigo Deus maravilhoso lá do céu, olhando para a criatura dele, porque Jó foi um homem que Deus criou, certo? O que eu aprendo com isso? Que quando Deus nos criou, ele tipo não só jogou aqui no mundo e deixou desamparado. Não, os olhos deles estão aí atentos, certo? A mim, a você. Porque, gente, para pensar, como Deus é grandioso, né, gente? Ó, vamos continuar aqui. Ah, e outra coisa, gente. Então, imagina aí a cena, Satanás chegando lá, tal, e falando. E Deus pegou e fez ele direcionar a visão a Jó. Vai entendendo aí. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a tua casa, e ao tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas suas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavraram, e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os salbeus, e os tomaram,
e aos moços feriam ao fio da espada, e somente escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, e deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriam ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Gente, para tudo. Imagine comigo. Jó estava lá no campo observando e tal. Às vezes estava lá quietinho, né? Quem sabe admirando o céu. Porque o céu é algo lindo. Você já parou um minutinho para observar o céu? As nuvens e tal. Nossa, é tudo perfeição de Deus. E aí você imagina, Jó estava lá e de repente começa uma notícia ruim vindo atrás da outra, né? Então, o que foi aquilo? Aquilo foi permissão de Deus. Deus não permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, né? Aí às vezes você pode dizer assim, nossa, mas Deus ele foi mal, porque que tirou tudo de Jó, que não sei o quê. Porque, gente, Deus ele conhece o nosso pensar e o nosso coração. Eu tenho certeza que se Deus visse que Jó, que ele não seria capaz, né, de suportar aí essas perdas e tal, quem sabe até blasfemar contra Deus, maldizer o nome de Deus, eu tenho certeza que Deus, né, iria ter misericórdia e poupar, né? Mas Deus, ele sabia, ele conhecia o coração de Jó, ele sabia que ele era um homem muito temente a ele. Então podia tirar tudo de Jó, que ele continuaria ali adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Mas quando você pensa que aí Jó recebeu todas as notícias ruins, eis que surge uma outra. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então aqui a gente percebe, né, gente, que mesmo diante daquela situação de perda total, Jó ele ainda continuou sendo fiel. Ele se dobrou e glorificou ao nome de Deus. Aí é na hora que eu te pergunto, e nós? Como que seria nós diante dessa situação? Será que estamos preparados para, tipo, né? Já pensou se Deus olha assim pra gente e fala assim, nossa, eu vou honrar ali a minha serva, o meu servo, vou tirar tudo que ele tem, né? Vamos ver se ele é fiel a mim, né, gente? Eis aí um ponto de interrogação. Como seria a nossa atitude diante disso? Mas essa história continua e ela tem um final muito feliz. Continue comigo, vem ver. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, e entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então aqui a gente já vê uma outra cena. Jó era um homem cercado de bens,
Jó era um homem cercado de pessoas que trabalhavam ali ao seu favor. Quem sabe também a sua família também era muito próxima a ele e tal. Só que agora o quadro mudou. Não tinha mais o apoio nem da sua esposa. Então com ele só estava aquele pedaço de caco de telha, né? Muitos pregadores saltam daqui, né, dessa parte da história de Jó para o final. Só que analisando essa história, gente, eu pude perceber que, tipo, tem muita coisa ainda que acontece daqui para o final da história de Jó. Se você observar lá no versículo 11 do capítulo 2, diz bem assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que vinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Então, gente, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que, tipo, Jó, ele era uma pessoa, assim, digamos que famosa, porque por ele ser um rapaz muito bem sucedido, creio eu que todos conheciam ele naquele lugar. Então, quando o quadro de Jó virou, na certa, muitas pessoas, né, tipo, pegaram e começaram aí, né, aquela famosa história de telefone sem fio, né, tipo, encontrava um no meio do caminho e comentavam: olha, você lembra de Jó? Ele era rico, né, agora tá no estado assim que dá dó. E assim iria, né, levavam aí a fama de Jó, até chegar nesses 3 amigos. E é algo muito interessante que eu vejo aqui, gente, porque assim, quando você continua aí se aprofundando na história de Jó, lendo a Bíblia, lá ela fala bem assim, ó, no versículo 13 do capítulo 2, diz assim: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então houve aí esse processo, os amigos estavam ali juntamente com Jó, né, vendo a situação dele e tal, mas eles ficavam caladinhos. Então vamos trazer essa história para o dia de hoje? Talvez você esteja vivendo aí a mesma situação de Jó. Você perdeu tudo, os amigos que você podia contar já não estão presentes. E aqueles que ainda estão perto de você, talvez estejam aí da mesma forma desses 3 amigos. Tipo, eles estão vendo a sua situação, mas nada fazem, nada falam. Às vezes você procura aí, tipo, acontecer aí um milagre através desses amigos que estão perto de você, mas não vai acontecer, porque talvez você esteja vivendo aí algo sobre a permissão de Deus, mas Deus ele quer mudar a sua história, assim como ele mudou na vida de Jó. Então ali ficaram os amigos de Jó, você vai ler lá a palavra, você vai ver que houve ali um diálogo entre eles, né? Só que lendo aí o diálogo deles, eu entendi a seguinte maneira, eu entendi da seguinte forma. Lembrando, gente, que eu não tenho curso de teologia, não. Eu estou passando para vocês o que eu estou entendendo da Bíblia. A Bíblia é algo maravilhoso. Quando você medita nela, tipo, você está meditando na história de Jó hoje, você está vendo ela de uma forma. Amanhã, quando você vai ler de novo, ela vai estar te dando aí uma outra visão. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada instante, a cada dia, né? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque conforme você está ali lendo, se dedicando às escrituras de Deus, você está adquirindo conhecimento. Então Deus ele está tipo te mostrando aí uma maneira tal, como que funciona a Bíblia, digamos assim. E aí, gente, no decorrer dessa história de Jó, os amigos dele ficam, digamos que assim, Jó, vou trazer assim, vou resumir da forma que eu entendi. Jó, por que você não conta para Deus onde você errou, onde você pecou, para que Deus possa ter misericórdia da sua vida? Entendeu? Digamos que esse diálogo, porque aqui eles falam de uma maneira, talvez na Bíblia atual você encontra de uma outra forma, mas na minha Bíblia, ela fala assim de uma maneira que, tipo assim, você tem que meditar assim para compreender o que eles estão falando, né? E aí, gente, o que aconteceu lá no capítulo 32? Vamos pular para o capítulo 32. Ah, e outra coisa, por que que eu entendi que os amigos estavam ali falando para Jó, por que que você não fala para Deus aí onde você errou, onde você pecou, para que Deus possa ter misericórdia de você? Porque lá no capítulo 32 está escrito assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então aqui já dá para entender que aquele diálogo todo eles estavam tentando ali encontrar uma justificativa para aquilo que Jó estava passando.
Mas quando você pensa que tudo tá lá, opa, resolveu, pronto, né? Acho que Jó pensou assim, opa, agora eu posso respirar, chega de acusações, né? Eis que surja um outro acusador. Vejam só no versículo 2 do capítulo 32. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita da família de Ram, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Então, o que aconteceu? Dá a entender aqui, gente, que enquanto os amigos de Jó estavam ali, procurando uma justificativa para aquela situação, eis que tinha ali também uma outra pessoa, ó, de olho, né? Então ele pensava assim, não, acho que na cabeça desse homem ele deve pensar assim, não, agora que Jó iria testificar, digamos assim, falar o que realmente aconteceu, eles pararam, não, agora quem vai pressionar sou eu. Mas, gente, olha, Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo, vale a pena você conhecer essa palavra de Jó, esse livro de Jó. Porque vai ter um momento também que, nossa, Deus, ele é maravilhoso. Lá no no capítulo 38, diz que Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Então aqui, gente, dá para entender o quê? Que durante aí essa passagem sofrida de Jó, por ele ter sido assim um homem fiel a Deus, ele conseguiu uma intimidade com Deus. Certo? Ele conseguiu ele ganhou, se digamos que os olhos de Deus já estavam focados em Jó, a partir de ver, a partir desse momento, vendo que Jó ele conseguiu, digamos assim, vencer, né, passar por aqueles problemas sem blasfemar, sem maldizer o nome de Deus. Então acho que Deus, ele, se ele já tinha um amor grande por Jó, imagina agora, gente. Nossa, maravilhoso. E aí, gente, vale a pena, leia aí o livro, o capítulo de número 38, que vocês vão amar. Só para concluir, então, a história de Jó, porque eu já sei que esse vídeo ficou muito grande. Vamos lá? Capítulo 42. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Então, lá no livro no livro de Jó, capítulo 42, versículo 7, diz: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deverás a ele e aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, Esofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Aí continua: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quantos dantes possuía. Gente, você vê que cena assim que a gente para olhar assim, nossa, tipo nos dias de hoje, tipo as pessoas nos acusam, nos apontam, né? E você vê que o quadro mudou, tipo, Deus, ele foi tão maravilhoso que ele, tipo assim, ele fez Jó orar pelas pessoas, pelos amigos dele que talvez, tipo, ficavam ali tentando encontrar uma justificativa e tal. Nossa, para pra pensar no dia de hoje. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: talvez estejam aí falando de você, seu nome já tá aí na lama, digamos assim, muitas pessoas falando tal, blá, 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 blá. Só que para pra pensar, essas mesmas pessoas que te acusam, vai chegar uma hora que elas vão ter que falar bem de você. Quando o seu cativeiro, digamos assim, mudar, essas mesmas pessoas que te apontam, elas terão que aí glorificar e benzer ao nome do Senhor através da sua vida. Porque você para pensar, hoje eles te acusam, te apontam tal, mas quando Deus ele fazer as promessas dele se cumprir na sua vida, essas pessoas vão ter que aí levar o nome de Deus. Nossa, realmente, Deus é com aquela pessoa. Nossa, você viu fulano foi abençoado dessa forma e tal. Tá entendendo o mistério?
Agora, só para concluir a história de Jó, olha só, capítulo 42, versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 3.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então aqui, gente, no caso, a gente viu que Deus, ele honrou, né, a palavra dele. Ele abençoou Jó de tal forma que dobrou tudo que Jó tinha. Aí talvez você possa falar assim para mim, mas Danusa, Jó ele tinha 10 filhos. E por que Deus ele deu só mais 10 filhos? Bom, galera, eu aprendi o seguinte, que o dobro de 10 é 20, certo? E aqui ele deu mais 10, porque Jó, ele já tinha os 10 filhos. Quando Jó, ele perdeu os filhos dele naquele acidente, ele não deixou de ser pai devido àquilo. Não, é igual uma mãe. Às vezes uma mãe tem um filho, aí Deus, ele resolve recolher essa criança. Ela não vai deixar de ser mãe devido àquela perda. Não, ela continua com aquele sentimento de ser mãe. Então, se você fizer aí a soma juntamente comigo, 10 filhos de Jó que faleceram, mais 10 que Deus, né, o abençoou, soma aí, somando, dá o total de 20. Certo, gente? Então, essa foi a história de Jó. Então, essa história eu admiro muito, gente. Aqui, vendo a história de Jó, me mostra que é possível, sim, ser aí uma pessoa uma pessoa bem-sucedida e viver a promessa que está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Fica aí uma lição de casa para você que me assistiu até aqui. Leia, né, essa promessa que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de deixar aquele soco no like. E se possível, compartilhe essa história aí nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que ela falou ao seu coração e vai falar também no coração de outras pessoas. Então, se você está aí passando por alguma dificuldade, o segredo é você não murmurar, não murmure. Apenas peça graça a Deus, peça para Ele te renovar suas forças, seja fiel a Ele, que eu tenho certeza que Ele será fiel a você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã. Amanhã eu tô de volta, gente, porque amanhã é domingo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo apoio, galera. Eu tô vendo aí o número de inscritos subindo a cada dia mais e mais. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bom? Big beijocas e até a próxima. Tchau!